Você já ouviu falar sobre computação quântica? Se trata de algo que está surgindo no mundo todo como uma das mais revolucionárias inovações tecnológicas do momento. Seu potencial é de transformar completamente diversos setores. Diferente dos computadores clássicos, os quânticos têm o que se chama de superposição quântica, que pode fazer com que operações supercomplexas sejam realizadas em velocidade incomparável. Nos últimos anos, a Google tem liderado avanços expressivos no campo da computação quântica. Em 2019, por exemplo, a empresa apresentou o processador Sycamore, que fez em 200 segundos cálculos que levariam 10.000 anos para um computador potente clássico. Em dezembro do ano passado, também houve inovação e a empresa surgiu com o chip quântico Willow, um novo processador que possui 105 qubits, capaz de executar tarefas que os supercomputadores mais avançados levariam 10 septilhões de anos para completar. E isso em menos de 5 minutos. Além disso, o chip Willow apresenta melhorias na correção de erros e na capacidade de crescer eficientemente à medida que a demanda aumenta. Há conceitos fundamentais para entender melhor esse fenômeno. O primeiro é a superposição quântica. Um qubit pode estar em diversos estados ao mesmo tempo, ou seja, ele pode ser 0 e 1 simultaneamente. Isso permite que os computadores quânticos realizem cálculos paralelos, tornando o processamento de informações muito mais efetivo do que nos computadores clássicos, que operam sequencialmente. O emaranhamento quântico é outra propriedade essencial. Quando 2 ou mais qubits ficam interligados de tal forma que qualquer mudança em um deles afeta instantaneamente o outro, independentemente da distância entre eles. Esse fenômeno possibilita uma comunicação extremamente rápida e segura, além de ser fundamental para aumentar a capacidade de processamento dos computadores quânticos. A computação quântica consegue mudar a forma que entendemos a realidade, explorando princípios da física que desafiam o que sabemos. Um exemplo disso é o efeito do observador, onde a simples ação de observar um sistema quântico pode mudar o seu comportamento. Em um experimento famoso, o da dupla fenda, partículas como elétrons se comportam como ondas quando não são observadas, criando padrões. Mas assim que observamos essas partículas, elas se comportam como partículas individuais, mudando completamente o resultado. Isso mostra que a maneira como interagimos com o mundo quântico pode, de fato, alterar a realidade. Além disso, há uma teoria de que os cálculos quânticos podem influenciar diretamente a estrutura do espaço-tempo, a teia que forma o universo. Alguns cientistas acreditam que o espaço-tempo pode ser como um código quântico ligado à informação que processamos. Isso abre portas para entendermos melhor não só a tecnologia quântica, mas também como ela pode nos ajudar a repensar conceitos como gravidade e o próprio universo. No final das contas, a computação quântica não só pode transformar a tecnologia, mas também nossa visão do mundo, mostrando como a observação e o processamento de informações podem moldar a realidade de formas que estamos só começando a descobrir. Existem algumas teorias intrigantes que sugerem que a realidade pode não ser tão fixa quanto pensamos. Entre elas estão os relatos de experimentos que mostram flutuações inexplicáveis no comportamento de partículas, que não podem ser explicadas pelas leis da física tradicional. Esses dois fenômenos sugerem que há algo acontecendo além do que sabemos, algo que ainda não conseguimos compreender completamente. Uma das possibilidades que mais chama a atenção é a ideia de distorções temporais, onde informações parecem surgir antes mesmo que os cálculos sejam processados. Isso é algo que parece desafiar as noções clássicas de tempo e causalidade, sugerindo que a realidade pode ser mais flexível do que imaginamos. Dentro dessas ideias também surge o conceito chamado de efeito Mandela, um fenômeno em que muitas pessoas lembram de eventos de uma forma diferente da realidade documentada. Algumas teorias sugerem
que isso poderia ser causado por computadores quânticos ou por uma mudança na forma como as informações são armazenadas e processadas no universo. Segundo essa hipótese, as flutuações quânticas poderiam alterar a maneira como percebemos a história, criando essas memórias coletivas de uma realidade diferente. Essas questões sugerem a possibilidade de que a computação quântica tenha um impacto não só na tecnologia, mas na nossa própria percepção da realidade e da história. Mesmo que esse ainda seja um campo em aberto, esses indícios de anormalidades contrastam com o que entendemos sobre tempo, a memória e até a própria realidade. A física quântica nos leva a questionar muitas das ideias que temos sobre o funcionamento do universo. Alguns dos conceitos mais fascinantes envolvem anomalias e distorções temporais. Um exemplo disso são as flutuações inexplicáveis observadas em experimentos como os realizados no Grande Colisor de Hadrons, o LHC, onde partículas parecem seguir comportamentos imprevisíveis. Essas flutuações são causadas por fenômenos como as variações no campo quântico, que permeiam o espaço e podem afetar as trajetórias das partículas de maneiras difíceis de prever. Essas descobertas indicam que a realidade quântica pode ser bem mais instável e imutável do que as leis tradicionais da física sugerem. Outro conceito interessante que vem dessa área da ciência é a ideia de retrocausalidade, que sugere que, em sistemas quânticos, o futuro pode afetar o passado. Mesmo que essa teoria ainda seja debatida, ela afronta a nossa compreensão do tempo e sugere que a informação poderia ser conhecida antes de ser processada. Esse tipo de distorção temporal, onde o tempo parece funcionar de maneira não linear, pode, de certa forma, alterar a maneira como entendemos o passado, presente e o futuro. Mesmo que não haja evidências experimentais robustas para comprovar a retrocausalidade, ela é uma área em crescente discussão. Esse tipo de memória acaba gerando algumas especulações e algumas teorias dizem que a computação quântica poderia ser a responsável. Os conceitos e descobertas nos mostram que, além de uma fronteira tecnológica, isso também é uma revolução na maneira como enxergamos o mundo à nossa volta. Afinal, a ideia de que a simples observação pode mudar o comportamento das partículas, ou que o tempo e o espaço podem se comportar de maneiras surpreendentes, nos faz pensar e repensar tudo que sabemos. Mas ainda estamos apenas começando a explorar o poder da computação quântica e seus efeitos. Quem sabe o que mais podemos descobrir enquanto avançamos nesse campo fascinante? Você aí, o que é que pensa disso tudo? Diz aí nos comentários.